Se você procurar em alguns sites, ou até mesmo nos vídeos aqui do YouTube, vai encontrar pessoas dizendo que os anjos não desejam pregar o evangelho. Outros textos, até apologéticos, dizem que não nem ousariam, nem desejariam fazer tal coisa. Mas será que isso mesmo é verdade? Os anjos desejam pregar? E por que não é permitido? Tem um texto que eu vou ler para vocês que diz assim: hoje na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhe servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado num manjedouro. Claramente a gente vê que eles estavam anunciando as boas novas. E as boas novas significam evangelho. Então por que a gente encontra vários pregadores ou sites que falam assim que os anjos desejariam pregar, mas isso não foi permitido? E tentam trazer várias outras coisas. Mas será que o entendimento que estão trazendo é verdadeiro? Eu sou Flávio José e apresento-se o vídeo Os Anjos Desejam Pregar e por que não são permitidos? Assistam comigo. Muitos pregadores evangélicos dizem que os anjos são somente servos, conservos, espíritos ministradores, nada mais do que isso. Diz que são somente criaturas por não aceitar Jesus Cristo. E coloca o ser humano acima deles, mostrando que quem aceita Jesus é filho. Claro que é. Quem crê em Jesus é filho de Deus. E chega também, já vi muitos pregadores famosos dizerem assim, Moisés é servo, Elias é servo, então sou filho porque Deus me trata como filho, porque eu creio em Jesus e eles são do Antigo Testamento, eu serei primeiro. De modo egoísta, egocêntrico, pensa assim que no céu os anjos vão estar lá com a bandeja como mordomo ou servindo, perguntando, eles deitaram na rede perguntando, vocês querem mais alguma coisa? Assim muitos cristãos, muitos evangélicos, pregadores dizem, eu nessa caminhada minha, eu já ouvi muito isso. Até quando no começo meu dessa caminhada eu entendi que os anjos eram somente o conservo, servos dos servos. Mas isso não é verdade. Os anjos é tido como filhos de Deus. A palavra de Deus assim diz, errai por não conhecer a Escritura nem o poder dela. Porque na ressurreição, os homens nem se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. Outra parte também mostra em Jó, mostra que os filhos de Deus se reuniram ali claramente também mostra que são os anjos. Os anjos, mesmo eles sendo anjos santos, não ter sido corrompidos pelo pecado, eles são filhos de Deus. É claro, eles têm um corpo celestial. Eles são totalmente diferentes de nós, seres humanos, que têm um corpo terreno. Mas no tempo vindouro, aqueles que creem em Jesus terão um corpo também, um corpo celestial. Mas então por que eles falam que é servo? A gente pode ver também nas Escrituras, no Antigo Testamento e Novo também, alguns discípulos se colocam como servo. Lembre-se do texto que diz assim na palavra de Deus. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem deseja ser importante de vós, será isso que deva servir aos demais. É muito importante saber isso. No reino de Deus é totalmente diferente no reino terreno. O reino de Deus, o maior serve o menor.
No reino de Deus, os que são maiores, eles estão até servindo. É claro que os anjos falam que é conservos dos servos de Deus, que serve os servos de Deus, porque quando aqueles que creem em Jesus, eles se passam a tornar servos. Eles começam a cuidar uns dos outros em amor. E os anjos, sendo do céu, estando constantemente diante de Deus, eles já têm isso, já carregam essa humildade, porque eles não foram corrompidos pelo pecado. Então ele sempre vai dizer que é servo, nunca vai dizer que é filho de Deus pela boca deles, igual a gente pega e olha nas Escrituras. Então, se olhar direitinho, os anjos são filhos de Deus, eles não vão apresentar como filhos de Deus, mas como servos, porque o reino de Deus, o maior servirá ao menor, é totalmente diferente do reino terreno. Anelam para escutar, entender, pesquisar, indagar sobre o Evangelho. Os anjos têm esse desejo de cada vez mais conhecer sobre o Evangelho, sobre a ação salvadora de Deus aos pecadores. Mas, é claro, isso vai mostrando que ele tem esse desejo, tem essa vontade. Mas, na multiforme sabedoria de Deus, Deus ali de muitas formas ele trabalha, tanto em nós, quando ouvimos o Evangelho, tanto naqueles que não ouvem, os incrédulos ímpios, os anjos caídos e os anjos santos. Todos estão aprendendo com esse Evangelho. Uns é para condenação e outros para salvação. Diz assim a Escritura: não sabeis vós que hão de julgar os anjos, muito mais as coisas frívolas desse mundo. Se o Evangelho, a palavra de Deus que é pregada para nós, criaturas, ser inferiores, vamos julgar os anjos pela palavra que temos pregado, os anjos caídos, é muito rica o Evangelho. As boas novas é muito rica. E os anjos ele têm aquele desejo de cada vez mais conhecer esse Evangelho, muito mais da parte que vê as pessoas sendo salvas, porque como mostra nas Escrituras, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Logo, os anjos que são santos, que estão ali constantemente te dando glória a Deus, se alegrando na presença do Senhor, ele fica triste também de ver os ímpios perecendo, porque eles vão ser lançados no fogo eterno. E mais, um dos serviços dos anjos é recolher o trigo, guardar no celeiro, mas pegar o joio e lançar no fogo. Outra hora também, eles se alegram quando um servo de Deus morre. Eles vão e o levam para o paraíso. E eles veem isso. Eles veem e têm esse grande ministério de estar cuidando dos servos de Deus, de estar levando o servo de Deus quando morre até o paraíso. E quando também completar os escolhidos, eles recolherão nos 4 cantos. Então eles têm o serviço de estar servindo o povo santo, o povo de Deus. Mas como foi falado anteriormente, eles também são filhos de Deus. Uma das coisas que mais eles gostam de ver, na questão de anelam para escutar, é ver as almas se arrependendo dos seus pecados. Quando eles ficam ali, cuidando, observando o pregador, o evangelista, você que crê, levar a palavra para aquela alma que ainda não crê em Jesus e ela vinha se arrepender de seus pecados e crer em Jesus. Isso para eles ficam ali ansiosos, querendo pesquisar, sondar, cada vez mais olhar para isso, para ver uma alma se arrependendo de seus pecados e crendo. Para quê? Para não precisar de pegar ela e ter que
jogar para queimar no fogo eterno. Ou se não, ver essa alma cada vez mais indo contra o Deus Santo, contra o Deus que eles tanto amam também. Eles não querem isso. Então eles têm esse desejo de cada dia mais sondar, pesquisar. Eu vou ler um texto aqui que diz isso muito claramente. Assim, digo-vos que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ao anunciar a salvação, jubilaram. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos, eles ficam ansiosos ali, eles ficam desejando cada vez mais que um homem, uma mulher de Deus anuncie as boas novas, o Evangelho, para que as pessoas venham crer e se arrependam dos seus pecados. Eles fazem festa no céu quando isso acontece, porque não tem prazer na morte do ímpio, porque eles veem que o Senhor deles, o Deus deles, não tem prazer, fica triste de ver um ímpio perecendo, morrendo. Então eles anelam, eles desejam a cada dia mais ver o Evangelho, ver a palavra de Deus penetrando no coração incircunciso do homem. E tem esse desejo. Por isso que estão sempre olhando e pesquisando. Os anjos desejam pregar? E por que não é permitido? Bom, se você chegou até agora, até aqui, nesse final, você já tem um pouquinho de ciência que ele evangeliza, ele traz as boas novas para o servo de Deus. Então ele já prega o Evangelho de Deus. Quando Jesus ele subiu, veio 2 varões e disse: não se preocupa, com o mesmo Jesus que está subindo, ele retornará. Vai mostrando ali em vários textos. No final também, um anjo vem diante de João e fala do Cordeiro, da sua vinda. Então por que não é permitido pregar? Isso aí que até agora você pode olhar outros vídeos de outros canais aqui no YouTube, ou olhar outros estudos que estão por aí, você não vai encontrar, porque isso aqui é inédito. Eu que estou trazendo isso. Então eu que fui pesquisando e encontrei. Por que os anjos não são permitidos que eles preguem, levem a mensagem para o ímpio? Vou ler um texto primeiro que Deus fala. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo sobre suas queixadas. Eles dei mantimento. Sabe uma coisa? Deus atrai as pessoas com cordas humanas, com cordas de amor. Os anjos são seres celestiais que estão constantemente na presença de Deus. Então eles têm um corpo incorruptível, incontaminável. Eles são santos. A presença dele diante de um ímpio faz o ímpio cair de joelho e com a sua boca, não de coração, com a sua boca dizer: Senhor, Deus meu. Preste atenção. Deus ele não é tirano, nem opressor. Ele traz uma palavra de reconciliação com ele. A presença do anjo diante dos seres terrenos pecadores faz com que eles não suportem o peso santo. Pode olhar em Sodoma e Gomorra, diz assim: e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Não sei se você pode pegar todos os textos, você pode ver Zacarias, quando estava no templo, e chegou um anjo diante dele, ele teve temor, ficou espantado. Quando o anjo Gabriel chegou diante de Maria, falou: não temas, tem com o maior cuidado, não temas, eu venho trazer boas novas.
diante de João, um apóstolo já de idade avançada, e caiu de joelhos para adorar. Enquanto os outros anjos que foram aparecendo. E Daniel, quando apareceu o anjo diante de Daniel, o que aconteceu? Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanharam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Quando o anjo se aproximou diante de Daniel, ele se sentiu fraco. Os outros correram de pavor. É essa impressão que o anjo traz. Quando o anjo vem diante dos servos que estão buscando a Deus, os servos de Deus já ficam com temor, pavor, já ficam espantando, mesmo está orando, buscando a Deus, quanto mais um ímpio, um incrédulo, um que não tem conhecimento de Deus vivo, ele cai como morto no chão. Ele vai falar que aceita Jesus à força. E o Senhor, ele não é um Deus opressor. E é por isso que ele envia pessoas de presença fraca. É por isso que os anjos não são permitidos que eles vão e levam a mensagem para os pecadores, porque eles vão cair de joelho. Na verdade, Deus escolhe as pessoas fracas, as visas desprezíveis desse mundo para anunciar o Evangelho. Talvez a gente, por não desconhecer muito sobre as Escrituras, não vê essa maravilha, porque Deus envia pessoas fracas, de presença pequena. Vamos continuar. Até uma pessoa que se mantém muito tempo com Deus, passar muito tempo constantemente na presença de Deus, traz pressão santa diante das pessoas. E tem uma pessoa que ficou um tempo bom com Deus e trouxe pressão santa. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Se um homem com corpo terreno, sujeito a estar sempre falhando, quando ele está muito tempo na presença de Deus, já traz temor, pavor diante das pessoas, que elas pedem até para retirar, muito mais um anjo que não peca. Muito mais um anjo que está na presença de Deus, que vem do céu. As pessoas não suportariam e caíam de joelho e confessariam que Deus é Senhor. Mas Deus não é opressor, Ele atrai as pessoas com cordas humanas, com cordas de amor. A palavra de Deus, ela é dada a pessoas pequenas, desprezíveis, vasos de barro que carregam um tesouro grandioso. Deus, ele diz assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, diante das pessoas, Ele vai enviar homens, vai enviar pessoas fracas para evangelizar. Ele não vai enviar pessoas fortes, vai enviar pessoas fracas. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, vocês estão vendo informações que eu estou dando para somar. Então não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like, compartilhe. Aquele pregador que você vê que fica falando de anjo, mas fala totalmente diferente, mande esse vídeo para ele. Vai ajudar ele a entender melhor. Eu não estou falando que eu estou trazendo uma coisa que é para desfazer o que ele crê, mas para somar. Compare nas Escrituras. E antes de terminar, olha o título, vou deixar o estudo abaixo do título. Olha, estudo, vou deixar todos os versículos bíblicos que eu falei aqui e outros. E eu escrevi um estudo dedicado para vocês aperfeiçoar mais, buscar mais entender a palavra de Deus. Esse é o canal Não Vim Trazer a Paz. Espera até o próximo vídeo. Jesus se alistou na artilharia leve de Deus. Até o próximo vídeo. Não vim trazer a paz, mas a espada.